Parem tudo que vocês estão fazendo e assistam esse vídeo. Gente, esse vídeo é uma verdadeira bomba prestes a explodir no colo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT e também dos ministros do STF. Só que só eles não, gente. Deve ter muito peixe grande aí que a gente nem sabe envolvido neste esquema sujo que tem a ver com as eleições aqui do Brasil. Que, segundo essas informações privilegiadíssimas diretamente dos Estados Unidos, que o secretário de Trump resolveu colocar a boca no trombone, aqui no Brasil, quem deveria ser o presidente seria Bolsonaro. Isso segundo ele. Deve ser por isso que eles estão tão desesperados, estão dizendo que Lula está liderando geral. Mas a verdade é outra. Olhem o que disse Gustavo Gai. Logo depois, não percam. Parem tudo o que vocês estão fazendo e assistam, prestem atenção nesta entrevista que eu coloquei para dublar para vocês entenderem de fato o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que tem a ver com Biden, tem a ver com Bolsonaro e tem a ver com as eleições aqui do Brasil, que vai deixar vocês de queixo caído. Mas antes, olhem isso. Vocês estão vendo uma enxurrada de pesquisas com Lula liderando? Pois então, quem tiver pelo menos 2 neurônios sabe que foram compradas, né? Porque Lula não lidera nada. E olhem o que disse Gustavo Gayer. Para fazer uma coisa tão ridícula quanto essa, eles têm que estar muito desesperados. Eu acredito que o Sidônio chegou com muita cobrança em cima dele. Afinal de contas, está derretendo esse governo, o centro está pulando fora, a rejeição está estourando o teto. E o Sidônio precisa apresentar algum resultado, mesmo que seja, e como sempre é na verdade, né, uma total mentira, para apaziguar os ânimos do seu chefe, o Lula. Sidônio chega, já bota o Lula para dar coletiva de imprensa, coisa que o Lula não gosta de fazer, e já compra, né, já encomenda uma pesquisa da Quest. Quest que na semana passada estava falando que o Lula estava derretendo, perdendo votos entre lulistas, os mais pobres, os jovens e os nordestinos. Lula nunca esteve tão baixo em aprovação no Nordeste quanto ele está agora, nem na época do mensalão. Uma semana depois, quando entra Sidônio, uma nova pesquisa é apresentada pela Quest. E aí, meu amigo, é um tapa na cara da população brasileira, é um desrespeito à inteligência do povo brasileiro. Vamos lá. Há não muito tempo atrás, o Paraná Pesquisa soltou esse resultado aí, ó. Bolsonaro teria 37,6 contra 33,6 de Lula se a eleição fosse hoje. Lembrando um detalhe importante, isso aí foi antes da explosão do Pix, antes do derretimento real do Pix. Bolsonaro já estava ganhando do Lula. Pois é, gente, mas a verdade vai vir agora neste vídeo. Irmão bem, por que é uma coisa ruim ter algo como a OESA? Os sons na superfície que você acabou de ver, as grandes lágrimas de crocodilo estão chorando na MSNBC. É para projetos humanitários, é para projetos de desenvolvimento, para ajudar a levar água para a aldeia. E isso é uma boa fachada. Por que a OESA? Por que nós tiramos a máscara e dizemos que é a CIA? E o que... Qual é a vantagem para o povo americano? Você mencionou que eles deram o dinheiro para o mesmo tipo de pessoas ao redor do mundo. Quem são essas pessoas e qual é a vantagem para o movimento nacionalista populista do trabalhador e da trabalhadora americanos? Basicamente tirar a máscara, encarar o que é e então acabar com isso, senhor? Bem, essa é uma pergunta muito complicada e eu realmente espero que as pessoas do mundo da política externa do Trump entendam a cirurgia de coração aberto que estão realizando na forma como nossa política externa opera ao redor do mundo e em termos de porquê. É uma coisa ruim que a USAID faça o que faz. Essa é uma daquelas perguntas que, você sabe, eu conheço e acompanho essas coisas há muitos anos, mas eu nunca fiz uma cruzada para enfrentá-las até que a USAID entrou no negócio de censurar a internet. E nesse ponto, censurando americanos na internet americana e censurando as empresas de mídia social americanas como um patrocinador de ONG humanitária voltada para o exterior. Você sabe, que todo mundo sabe, é apenas a camada de responsabilidade plausível da CIA e o canal de financiamento. Mas então, quando começou a ser usado contra americanos em solo americano, isso para mim foi a gota d'água que não importa quão útil possa ser gastar 40 bilhões de dólares por ano subornando senhores da guerra na África, subornando
oligarcas na Ucrânia, subornando e recrutando terroristas no Afeganistão, Paquistão e Síria, sabe, disfarçando bandas de suprimentos médicos, sabe, na Venezuela, com caixas de AK-47 e suprimentos militares. A verdade é que não é mais um instrumento de política externa, é um instrumento de controle doméstico, e isso é a gota d'água. Você não pode fazer isso com os americanos. Você tem alguma evidência em toda a sua pesquisa, porque você é como um machado no espaço, que é usado domesticamente contra americanos, não apenas para lidar com os senhores da guerra, mas de fato contra americanos? Meu Deus, sim. Os que em 2021 eles fizeram uma mudança formal de política para parar a desinformação na internet, e eles tinham como alvo os empresas de tecnologia. Eles miraram no Facebook, eles miraram no Twitter 1.0, eles miraram no YouTube. Eles miraram todo o espaço de informação online. Eles estavam trabalhando com o NewsGuard e o Global Disinformation Index, e eles estavam parceiros com o Departamento de Estado. Na área de democracia, direitos e trabalho, eles têm o qual que trabalha com o grupo da USAID, chamado de democracia, direitos humanos e Estado de Direito. Desculpe, democracia, governança e direitos. Departamento, e o que eles fizeram foi sob a bandeira da promoção da democracia. Veja, essa é a questão. Eles deveriam ser uma organização de promoção da democracia. Prestam contas ao Comitê de Relações Exteriores da Câmara e ao Comitê de Relações Exteriores do Senado. Eles disseram desinformação. Sei que precisa sair, mas peço que pause e fique 2 minutos. Eu só quero ter certeza de que quando sairmos daqui hoje, as pessoas entendam que você apresentou o motivo pelo qual este lugar é perigoso. E isso é uma coisa humanitária, dando dinheiro tipo para as freiras, para salvar os órfãos na África subsaariana. Um comercial curto tem abordado essa ideia. Sobre um governo, um estado profundo descontrolado, o Ben tem falado. Sobre isso, então, Ben, quando eles realmente começaram a alocar dinheiro para programas domésticos e para toda a desinformação, fechando a liberdade de expressão na internet, como contra a War Room, você, todo mundo. Esse dinheiro é alocado. Tivemos essa audiência acompanhando as aprovações, os projetos individuais, as aprovações, e Eli Crane e Matteo Gaetz apresentando esse caso. Acho que foi no verão de 2024, 23 e 24, para 2 projetos de autorizações diferentes. Naquela época, menos de 50% dos republicanos os apoiaram. Essas coisas não foram aprovadas nessas subcomissões. Alguém estava supervisionando isso? As pessoas no Capitólio sabiam que tinham começado a usar isso para direcionar ações contra cidadãos americanos? Senhor, bem, deixe-me esclarecer isso porque há uma distinção aqui, que é que a USAID realiza um trabalho que tem um impacto dramático em nossa política interna e nos assuntos internos americanos. Mas eles canalizam isso através de organizações internacionais que operam em solo americano, em vez de direto às organizações dos mil. Embora eles façam, por exemplo, a USAID parceira com a American Bar Association, para, você sabe, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, a USAID deu 27 milhões de dólares ao patrocinador fiscal do Grupo de Controle dos Promotores do Soros, que todos aqui você fala sobre os promotores do Soros, e o Soros financia esses promotores. E então o Soros financiou ONGs em particular, essa principal chamada Prosecutions Justas e Equitativas. Esse grupo que diz aos promotores do Soros o que fazer, bem, esse grupo recebeu mais da USAID do que do George Soros. O patrocinador fiscal, doou 27 milhões de dólares para o Tide Center, que também desempenhou um papel importante no fomento do Black Lives Matter. Como você sabe, um dos principais grupos parentais dos grupos do Black Lives Matter, você precisa entender que a USAID está no centro, ocupa o espaço central entre o Departamento de Estado, o Pentágono e a CIA. É um jogador de mudança, que isso serve como uma agência de assistência negável para as atividades irregulares de 3 agências federais. E isso representa essencialmente o consenso geral do establishment de política externa. O establishment de política externa legado que odiava Trump com paixão, queria derrubá-lo por causa de suas opiniões sobre política externa e por causa de seu nacionalismo econômico aqui em casa. E o que a USAID declarou doutrinariamente é que o populismo é um ataque à democracia. Eles dizem isso abertamente. Em reuniões da USA, eles dizem isso abertamente em documentos da USAID. Eu publiquei isso há 1 ano e meio. O primer de desinformação da USAID, publicado no primeiro mês,
do mandato de Biden dizia que o propósito de seus programas de desinformação era eliminar a especialização em assuntos populistas na internet, porque sites de notícias populistas minam a programação da USAID ao minar a fé e a confiança do público nas instituições democráticas, porque você não sabe, a USAID gasta bilhões de dólares para controlar a mídia a cada ano. Todos os principais meios de comunicação na Ucrânia são financiados pela USAID, como o Kiev Independent. Todos os principais meios de comunicação no hemisfério ocidental, ou em muitas partes da Reis, África e da Ásia Central, fazem o que a CIA costumava fazer. Todo mundo se lembra da Operação Mockingbird. Bem, adivinha só. Isso é chamado de sustentabilidade da mídia, da USAID e assistência à mídia. Ok, é só isso. Quando ondas populistas varreram o mundo no Zewa em 2016 com Trump e com o que aconteceu em toda a Europa com Marine Le Pen, Matteo Salvini e Nigel Farage, a USAID declarou uma guerra santa contra a censura de todos os grupos populistas, incluindo Bolsonaro. Steve, estou te dizendo isso agora. Se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil e o Brasil ainda teria uma internet livre e aberta. Foi a USAID que gastou dezenas de milhões de dólares do dinheiro dos contribuintes americanos, financiando a pressão para aprovar leis contra a desinformação no parlamento de lá, financiamento, os defensores legais que pressionaram o Tribunal de Censura, lá o TSE, para reprimir os tweets de Bolsonaro e as mensagens do WhatsApp e Telegram. Eles construíram um polvo da censura no Brasil e foi construído inteiramente com a USAID, porque a USAID declarou Bolsonaro, um populista, o Trump dos trópicos, e então montaram essa operação para controlar o ecossistema de informações. Um dos beneficiários da USAID até disse em uma chamada pública que o objetivo era eliminar a troca internacional de ideias entre o movimento Trump e o movimento Bolsonaro. É isso que a USAID faz. Eles matam o populismo doméstico porque isso atrapalha seus objetivos de política externa. Em editorial, Estadão expõe o ativismo do STF em números. Jornal destacou que a corte passou a julgar mais omissões inconstitucionais nos últimos anos. Em um editorial publicado nesta terça-feira, dia 4, o Jornal do Estado de São Paulo ilustrou com números o ativismo judicial praticado pelo STF nos últimos anos, em relações a decisões da Corte sobre as chamadas omissões inconstitucionais, nomes dados a lacunas de providência de outros poderes para concretizar preceitos constitucionais. De acordo com o veículo, foram declaradas 78 omissões inconstitucionais de 2019 até agora, contra apenas 62 intervalos entre os anos de 1990 e 2018, ou seja, a média é de 13 declarações de omissão por ano, desde 2019, o que totaliza mais de uma por mês, antes apenas 2 ocorrências anuais em média registrada entre 1990 e 2018. Se vocês perceberem, logo depois que Bolsonaro foi presidente. Gente, como vocês podem ver, o Estadão já está falando, Wall Street Journal, tem muitas redes falando. E agora mais essa bomba dessa entrevista, para vocês terem uma ideia, isso na minha humilde opinião, se já está nesse ponto é porque vai estourar uma bomba tão grande que, olha, não duvido nada, que se não for impeachment ainda vai ser pouco, vai dar mesmo cadeia para muita gente aí. E deve ter muito peixe grande em desespero. Bom, e vocês? O que vocês acharam de todas essas declarações? O que vocês estão achando de tudo que está acontecendo no nosso Brasil? Vocês acham realmente que ainda vem mais bomba por aí? Gente, fique atento aqui no canal, ative o sininho de notificações, porque chegando bomba lá dos Estados Unidos, que tem a ver com o nosso Brasil, eu trago de primeira mão para vocês. Então, fique atento, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Eu agradeço a cada um de vocês e quero fazer um convite muito especial. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vem fazer parte dessa família de direita você também, que aqui você vai ser sempre muito bem-vindo. Faça como Moisés de Sorocaba e vem fazer parte da nossa família. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado. Deixa aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor.
Até nosso próximo encontro!